Olá, boa noite. Os senadores aprovaram 3 projetos no plenário, entre eles o que proíbe a utilização de mensagens subliminares em propagandas nas emissoras de radiodifusão. E os 100 dias do governo Jair Bolsonaro foi tema dos discursos dos senadores. Os 100 dias do governo Bolsonaro foi o assunto mais discutido entre os senadores no plenário da Casa. Os parlamentares usaram a tribuna para apoiar e criticar as medidas do governo. Eu penso que alguém que assume uma responsabilidade da gravidade que é presidir o Brasil deveria ter como primeira postura cessar as brigas e se anunciar como presidente de fato de todos os brasileiros e procurar unir a nação em torno daqueles desafios, daqueles problemas que são os que efetivamente têm de ser enfrentados. Ao contrário disso, o governo Bolsonaro teima em manter as pseudopolêmicas, essa coisa novelesca, né, esse discurso tosco. E 100 dias, sinceramente, é um prazo diferenciado até de repercussão de apoio na casa, como os outros governos fizeram. Portanto, ter hoje a análise de algumas pesquisas avaliando de maneira provisória a aceitação do governo pode ser um erro para aqueles que apostam contra o governo. E para nós da oposição, o trabalho, lamentavelmente, nesses 100 dias, acabou sendo pouco. O próprio governo se encarregou de se autossabotar. São 100 dias, senhor presidente, que o governo criou, o próprio presidente da República se qualificou como uma espécie de menestrel das crises. É uma crise atrás da outra, promovida pelo próprio presidente. E na ordem do dia, os senadores aprovaram 3 projetos. O PL 142 de 2015, que determina a substituição de aparelhos de telefonia celular defeituosos. O PL 30 de 2017, que proíbe a utilização de mensagens subliminares em propagandas nas emissoras de radiodifusão. E o substitutivo ao PL 7 de 2013, que determina a responsabilidade civil dos corretores de seguros e resseguros. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ouviu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Ele disse que falta tecnologia para defender as fronteiras, que o orçamento para projetos estratégicos é muito pequeno e defendeu o projeto que muda a previdência dos militares. O ministro fez uma radiografia da atuação das Forças Armadas. Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão presentes, por exemplo, na segurança das fronteiras, do litoral e do espaço aéreo, em ações de garantia da lei e da ordem, em ações humanitárias e sociais. O ministro disse que o efetivo é suficiente, os equipamentos estão dentro do possível, mas faltam recursos para projetos estratégicos. Em relação à parte de projetos orçamentários, estagnação, que o senhor disse, a gente somando ao orçamento da verba discricionária e não discrecionária, a gente tem em torno de 9 bilhões de reais. Incluindo todos os projetos, custeios e tudo, isso é pouco para as Forças Armadas. Segundo ele, falta tecnologia para melhorar a segurança nas fronteiras. Não adianta a gente colocar que não vamos conseguir um soldado de mão dada em toda a pasta de fronteira. Se os Estados Unidos não conseguiu com a fronteira com o México, não somos nós. E essa tecnologia é o projeto do CISFRON, respondendo a pergunta também aqui. O CISFRON, no Comando Militar do Oeste, fizemos um plano piloto com êxito, com muito esforço. Já era para ter expandido mais para o norte e para o sul, mas estamos aí na segunda fase, indo para o Comando Militar da Amazônia, indo para o Comando Militar do Sul. Estamos expandindo isso e sim, a tecnologia ia dar um salto de qualidade em relação à vigilância na faixa de fronteira. Fernando Azevedo e Silva reafirmou a posição do Brasil de não interferência militar na Venezuela e defendeu o acordo assinado com os Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara. Por que o americano? Não é um acordo exclusivo do americano, não é mesmo. Não é. É um acordo porque o americano, ele detém 80% dos componentes dos satélites no mundo inteiro.
Tanto que os principais países do mundo, eu dei exemplo aqui como a China e a Rússia, fizeram o mesmo acordo com o americano. Então, eles querem que proteja as marcas e a patente deles. Isso aí é justo. Todas as leis, todas as normas, tudo são brasileiros. O general Fernando Azevedo e Silva disse que a prioridade do Ministério nos próximos anos será a reestruturação das Forças Armadas e da carreira dos militares. O plano de reestruturação entregue pelo governo ao Congresso prevê bônus e adicionais, mas também aumenta alíquotas e o tempo necessário para a entrada na reserva, que passa de 30 para 35 anos. Nós, desde 2016, criamos grupos de trabalho para ver a carreira, a remuneração, a parte de comunicação social e entramos com essa proposta que é autossustentável, vou mostrar aqui, em relação ao que nós podemos oferecer e alguma coisa que nós podemos reestruturar na carreira militar. A Fundação Getúlio Vargas levantou no mundo inteiro quais são os países que têm uma diferenciação, um tratamento diferente em relação aos militares. São esses que estão em azul, o mundo inteiro, exceto os que estão em vermelho, como Luxemburgo, Romênia, Bulgária, Síria. Aumentamos as nossas contribuições, a nossa alíquota da pensão passou de 11 para 14 e é universal agora, todos desconto, inclusive a pensionista. Reduzimos a possibilidade de dependentes, aumento de receitas com a redução de efetivo. O ex-diretor da área de ferrosos da Vale disse hoje em depoimento na CPI de Brumadinho que não conhecia um relatório da própria Vale que indicava problemas na barragem do Córrego do Feijão. O documento foi elaborado 6 meses antes da estrutura se romper e matar mais de 350 pessoas. Gerd Popinga responde a processos pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015, que matou 19 pessoas. Ele era membro da Vale no Conselho de Administração da Samarco. Agora é investigado pela tragédia de Brumadinho, que fez mais de 350 vítimas. Sim, eu sou réu no caso Mariana, não fui julgado ainda, portanto, não posso ser considerado culpado. Disse que não sabia que o refeitório e a administração ficavam na frente da barragem em Brumadinho e que nunca foi apresentado a ele nenhum laudo de instabilidade da construção. O laudo de estabilidade, que é o nosso norte, pelo menos foi, que é a nossa âncora, laudo de estabilidade de todas as barragens da Vale, até certo tempo atrás, principalmente relacionado à B1, eram 100% positivos. Por que não fez a administração o refeitório no alto de um lado ou outro da barragem? Se colocou a administração à frente da barragem. As pessoas estavam no refeitório, estavam no setor administrativo. Sabe por que não fizeram isso? E o senhor não vai ter como negar. É porque o custo para botar lá em cima, com terraplenagem, com estrutura, com levar água, levar energia, custa mais caro. O relator da CPI mostrou que em junho de 2018, 6 meses antes do rompimento, a Vale já sabia de problemas na barragem por meio de um relatório feito em parceria com outra empresa. Em junho de 2018, uma empresa independente, que não era a Tuvsud, já apontava que naqueles mesmos locais ali onde o senhor está vendo a seta, havia o vazamento de água pressurizada. Num outro, havia uma manilha entupida. Junho de 2018. Esse relatório é de 7 meses antes, como já foi dito pelo senhor relator. Feito pelo senhor Armando Mangolin Filho, que notificou durante um fraturamento hidráulico gravíssimo no DHP 15. Este relatório que o Vossa Excelência mencionou nunca chegou ao nosso conhecimento na diretoria executiva. Esse relatório está nos autos da ação civil pública. Era um relatório da própria Vale. Esse relatório nunca chegou à diretoria executiva, Excelência. Uma sugestão por meio do portal E-Cidadania pode contribuir para a conservação do meio ambiente em tempos de eleição. A proposta foi examinada hoje na Comissão de Direitos Humanos e virou projeto de lei.
O cidadão Pedro Carvalho sugeriu que a propaganda impressa de candidatos a mandatos eletivos, os chamados santinhos, sejam feitos com material biodegradável, de baixo impacto no meio ambiente. Apresentada em outubro de 2018, em apenas 6 semanas, na página do Senado, alcançou mais de 20 mil apoios. A cada ano eleitoral, as ruas são inundadas com santinhos dos candidatos que, além de sujar as ruas, entopem bueiros e podem causar inundações em algumas localidades. Tornar obrigatório eles serem biodegradáveis evitaria possíveis danos ambientais e enchentes. A comissão também aprovou o projeto que inclui os dependentes do trabalhador no caso de saque do FGTS para aquisição de órteses e próteses em razão de deficiência. Outra proposta aprovada aumenta a proteção às mulheres ao obrigar que seja informada a condição de pessoa com deficiência nos casos de agressão. A autoridade policial obrigatoriamente informe se a vítima é pessoa com deficiência e se da agressão poderá resultar a condição de pessoa com deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. 68% das ocorrências de violência contra as pessoas com deficiência são contra as mulheres e 82% das ocorrências de violência sexual contra as pessoas com deficiência são contra as mulheres. Não resta dúvida sobre a gravidade do problema. A medida proposta é tão simples quanto eficiente. E depois dessa reunião deliberativa que nós vimos agora na reportagem, os senadores que estavam na Comissão de Direitos Humanos discutiram sobre o acesso dos povos indígenas a serviços de saúde. Tratar da saúde de indígenas não é fácil. Primeiro, porque o Brasil é imenso. Requer barcos, helicópteros, dias de caminhada para chegar às aldeias. Segundo, porque são 305 povos e eles não são todos iguais. Têm costumes e tradições distintos. Além disso, falam 274 línguas diferentes. Muitos não falam nem português, o que requer profissionais especializados. A questão de que as concepções de corpo, do que é saúde, né, e de que são recursos e como que deve se operar e tratar a doença é diferente para esses grupos. Então, um diagnóstico de gravidez não é a mesma coisa, o que é um cuidado a um recém-nascido não é a mesma coisa, o efeito de uma alimentação entre os grupos de familiares tem uma implicação diferente. A SESAI é a Secretaria Especial para cuidar da saúde dos indígenas. Ela pertence ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e é em nível federal. Mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estava pensando em transferir essa responsabilidade para os municípios, alegando problemas de corrupção. Os indígenas protestaram e lembraram que os municípios nem têm dinheiro suficiente, nem conhecimento específico. O Ministério voltou atrás. Municipalizar a saúde, nesse momento, para nós é declarar um genocídio. Sabe? É um genocídio declarado, porque os municípios nem estão preparados e nem querem atender os povos indígenas. Acabar com a SESAI, porque tem corrupção, tem que acabar com o Ministério da Saúde e com outros ministérios no governo brasileiro. A municipalização não vai acontecer, não está totalmente descartada essa ideia da municipalização. Do mesmo partido do presidente Bolsonaro, a senadora Soraya Tronic quis saber quanto o Brasil gasta por cada indígena em comparação com não indígenas. Essa conta per capita ela não vai bater nunca, porque quando você faz isso, essa conta, você põe lá 1,4 por 1 milhão, dá R$ 1.400 por ano para cada índio. Vai dar R$ 114, R$ 120 por branco. Né? Então, se você falar, o índio custa 10 vezes mais do que isso, aí tem uma pergunta que fala, todos somos iguais, saúde única, SUS. Ok, mas para ser igual, nós precisamos, como eu falei no início, precisamos equilibrar essa questão das diferenças, das dificuldades que tem. A senadora Soraya perguntou sobre as denúncias de corrupção na área e levantou a questão da luta dos índios por terra, o que gerou protestos. Os povos indígenas hoje têm em torno de 13% do território nacional. A área, 13%. A área nossa agricultável e que é utilizada é de 7% segundo o mapa, né? O mapa. Então,
A gente compreende essa luta, só que o mais interessante é vocês raciocinarem por que com tanta terra os povos indígenas ainda têm que viver sofrendo e vindo nessa casa pedir. A sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Ânimos apaziguados com promessas mútuas de diálogo. O senador Paulo Paim encerrou a audiência listando uma série de pontos que ele vai encaminhar no sentido de fortalecer a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Uma delas é apresentar um projeto para regulamentar a formação de profissionais especializados. Sugestão dos convidados. Nesses primeiros 100 dias de governo, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso 17 propostas. A principal delas é a reforma da Previdência. A tramitação dessa matéria impôs ao governo um esforço especial para tentar chegar a um acordo com o Congresso. E esse caminho não tem sido fácil. Veja na segunda reportagem da jornalista Mariana Capello, da série sobre este início de governo. Governo e Congresso precisam se unir em torno dessa pauta. Se o meu é de briga, num outro momento eu digo qual é o seu histórico. Muito obrigado. O senhor precisa aqui pedir desculpa. De palavra. Eu vou encerrar a sessão. A dificuldade para o governo tem sido consolidar uma base de apoio entre os parlamentares. O desafio é fazer com que os partidos estejam coesos e construam uma base confiável. O presidente tem muitas vezes dito que ele não vai se dispor a entrar nessas negociações, tomar lá da cá, e acaba deixando de ter uma articulação com o Congresso, que muitas vezes é preciso uma negociação para aprovar um projeto. No Palácio do Planalto, o presidente e seus assessores políticos deveriam organizar melhor essa coalizão, não ficar a cargo do ministro da Economia. O governo Bolsonaro ainda não conseguiu se encontrar, não conseguiu colocar uma agenda para o Brasil. Tem um alinhamento com os principais pontos que o Brasil precisa para retomar o caminho do crescimento e o caminho do desenvolvimento. Ajustes fiscais pode haver, mas se não tiver um projeto de alavancar a economia, nós não vamos sair do lugar. Uma perspectiva muito boa em relação às expectativas de retomada do crescimento. Então, logo seja votada a Previdência, eu creio que haja consolidação disso. A reforma da Previdência tem total prioridade, mas ela ficou estacionada por semanas na Câmara antes de começar a ser debatida. Essa inércia teve como pano de fundo uma dificuldade na relação entre os poderes. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, tentou fazer um bom trabalho de se colocar enquanto interlocutor junto à Casa Civil, de construir essa ponte para a aprovação da reforma da Previdência, de construir essa ponte, estabelecer um mínimo de governabilidade na Câmara dos Deputados, mas também o governo não deu a atenção devida, continuou atacando a velha política e deixando com que o presidente da Câmara ficava com essa peste, não, ele é velha política, nós somos a nova. Diante de todo o cenário, o ministro da Economia teve de vir pessoalmente ao Congresso para colocar a reforma para caminhar. Colocou Paulo Guedes sob fogo cerrado, porque ele que está levando à frente a reforma da Previdência. Muita gente acha que a gente quer aprovar a reforma por causa do investidor estrangeiro. Não é assim. Na verdade, os investidores estrangeiros sabem que o país vai entrar numa crise financeira dramática se não aprovar a reforma. Outra vedete do governo é o pacote anticrime. O ministro da Justiça veio pessoalmente ao Congresso para entregar o projeto. Mas esse texto também tem tropeçado na tramitação. E as dificuldades não param por aí. Das 9 medidas provisórias apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro, 8 não começaram sequer a serem debatidas. E tem texto que tem que ser votado até o dia 3 de junho para não perder a validade.
E vale lembrar que precisa ser votado na comissão mista, no plenário da Câmara e no plenário do Senado. As 17 propostas enviadas pelo Congresso estão divididas da seguinte forma: uma proposta de emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, 5 projetos de lei, entre eles a Previdência Militar, 2 projetos de lei complementar, sendo um deles sobre a organização de cadastros positivos, e 9 medidas provisórias, incluindo a reforma ministerial. Parte do problema do governo foi ter perdido muito capital político com polêmicas que seriam desnecessárias. Então, a gente tem um governo que usa o Twitter como forma de comunicação com a população e até com a mídia, e isso faz com que determinados temas que não deveriam ser da pauta do presidente acabam entrando. Ele está muito mais em coisas ideológicas e tentar governar pelo Twitter, pelas redes sociais, do que realmente governar. Governar quer dizer, você consegue organizar uma coalizão no Congresso com 10, 12 partidos, que vai te dar uma maioria confiável para poder aprovar coisas e governar. Amanhã, na última reportagem da série, você vai saber qual a avaliação dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro nesses primeiros 100 dias e o que esperar daqui para frente. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, elogia as metas atingidas, diz que acabou a velha política do toma lá da cá e acredita que o governo Bolsonaro é um projeto de Deus. Você tem um presidente que em 100 dias de mandato cumpre 20% daquilo que ele prometeu durante a campanha, então em 3 meses ele já cumpriu 20% do que ele prometeu. É uma pessoa que está sendo coerente com o projeto que a população escolheu como vitorioso. Então, são em várias áreas. Se pegar área de infraestrutura, por exemplo, já ocorreram várias concessões de aeroportos, estão acontecendo agora também leilões de rodovias, autorizações para que o setor privado invista nas ferrovias. Está havendo uma mudança radical na forma de tratar esses pontos que sempre foram sensíveis para o Brasil. É uma forma totalmente diferente de negociar com o Congresso que está sendo inaugurada. E é óbvio, Isabela, que toda mudança gera muita resistência. Então, mas como houve uma grande renovação, aqui no Senado são quase 50 novos senadores. 46, né? A gente, eu sinto o clima aqui no plenário de que todo mundo quer que o governo dê certo. Então, aquela coisa que a gente chama de velha política, que é o toma lá da cá, não é o que está acontecendo na prática. Com a aprovação da nova Previdência, até a oposição reconhece isso. Se o Bolsonaro está forte agora, imagina se passa a nova Previdência, como é que ele não vai estar forte em 2022. Inclusive, isso tem sido usado como argumento por alguns para tentar esvaziar a nova Previdência, porque eles estão preocupados não com o Brasil, estão preocupados com as próximas eleições. Já olha só a mentalidade, graças a Deus, é de uma parcela muito pequena de parlamentares. Então é óbvio que não tem como dar errado. A gente tem além de toda essa parte prática, a gente tem muito claro para nós que é um projeto de Deus mesmo. Ele está vivo, já é uma prova disso. O Senado aprovou a proposta que obriga o governo a liberar o dinheiro de emendas ao orçamento feitas por bancadas estaduais. O texto voltou para a análise da Câmara dos Deputados. Na coluna Salão Nobre, você vai entender por que os senadores consideram que essa medida acaba com o toma lá da cá entre o governo e os parlamentares. As emendas impositivas ao orçamento são aquelas que o governo tem que liberar obrigatoriamente. Desde 2015, as emendas individuais dos parlamentares são impositivas. Agora, o Congresso quer que também sejam as emendas feitas pelas bancadas estaduais. O texto foi aprovado na Câmara em março, veio para o Senado, mas voltou para a Câmara porque foi modificado aqui. Ele prevê que as emendas sejam liberadas no limite de 1% da receita corrente líquida da União, limite que é gradual e vai ser atingido em 2021. Só para ter uma ideia dos valores, hoje as emendas de bancada representam 4 bilhões de reais e vão passar a 8 bilhões daqui a 2 anos. Segundo o relator, obrigar o governo a liberar essas emendas acaba com o toma lá da cá, a prática de trocá-las por votos em projetos que interessam ao Executivo. Espiridião Amin também afirma que a proposta refunda o Pacto Federativo, ou seja, a relação entre a União, Estados e municípios. São uma maneira democrática, republicana,
que existe em todos os países democráticos do mundo, de aspergir o recurso por uma federação, já que o recurso está concentrado dramaticamente em Brasília. Os parlamentos estaduais e municipais não podem se espelhar no federal e aprovar emendas impositivas também lá? Vão ter a mesma coisa por simetria constitucional. Isso não foi discutido ainda, na minha opinião. Daqui a pouco a minha tese pode ser derrubada no Supremo. O artigo 165 regulamenta a elaboração do orçamento dos estados e dos municípios. Não é só do orçamento federal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.